Cuidados com a pele. O que nós temos que entender? Que o taping, o ambiente do taping e quem vai fazer tudo que a gente quer com o taping é a nossa pele. Se eu não entender de pele, eu não vou tirar do meu taping tudo que o meu taping pode dar. Então, assim, eu preciso entender de pele, eu preciso entender de hidratação cutânea para não dar hipercromia no meu paciente. E aí eu preciso ter em mente isso aqui, ó, galera. Eu preciso lembrar que o quê? Que eu tenho as camadas cutâneas. Tá? E a nossa principal camada tá aqui, ó, no extrato córneo. Então, se eu não tomar cuidado com isso, com a higiene disso aqui, com a sensibilidade disso aqui, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter lesões, pequenas lesões, que são aqueles leves avermelhados que vocês veem quando vocês tiram o taping. Enquanto for um leve avermelhado, tá tudo bem, porque foi uma ação mecânica que removeu uma parte da camada córnea. Vocês sabem que a gente pode ter até 23 camadas aqui de extrato córneo, então a gente não pode fazer nenhum tipo de agressão aqui antes de colocar o tape, porque justamente na hora que eu remover eu vou machucar. Então pacientes com peeling estão fazendo pré-peeling, pacientes com peeling químico, peeling de diamante, peeling de cristal, nada disso é precursor ou preparação para a pele que vai receber tape. Muito pelo contrário, nós precisamos ter aqui uma integridade significativa e uma grande hidratação para que a gente não estimule os melanócitos que estão aqui embaixo e não provoque hipercromia com o tape. Então, as pessoas estão preocupadas em colar, estão preocupadas em cortar 5 perninhas, 4 perninhas, vai para lá, vai para cá, quanto que estica, quanto que não estica, e não estão se preocupando com isso aqui. Aqui em cima dessa pele vai o quê? Vai uma cola acrílica. É esta cola acrílica que dá reação no paciente que é alérgico. Como eu falei para vocês, 2,6 a 3% dos pacientes tem essa reação alérgica aqui. O restante, a maioria, foi erro. Erro de quem? Erro de quem aplicou. Por quê? Porque a nossa pele, gente, ela tem aqui nos protegendo uma substância chamada manto hidrolipídico, que é uma mistura de várias substâncias, água, gordura, né? Uma série de substâncias PCA, NA e tudo mais. Se eu removo isso aqui com uma substância abrasiva, como o álcool, como o éter, como a acetona, o que eu faço? Eu removo a proteção da minha pele. E daí essa cola acrílica que eu tô falando para vocês vai causar uma baita de uma lesão. Então, esse é o motivo pelo qual nós da estética não fazemos uso dessas substâncias. Ah, Dada, mas eu aprendi no meu curso que podia passar álcool, que devia passar álcool para desengordurar a pele e durar mais tempo. Se tu tá precisando que a tua fita dure mais tempo, você tá usando fita vagabunda. Porque a fita boa dura de 4 a 7 até 12 dias, gente. Quando o profissional orienta o seu paciente a maneira correta de cuidar da pele. Então, se o profissional não orienta, se o profissional não prepara a pele, tu não pode reclamar que o taping fez uma lesão. Qualquer coisa faria lesão. Até uma massagem mais vigorosa, se eu não souber manejar essa pele. O que eu tenho que entender? Quando eu falo da fisioterapia, quando eu falo do taping traumato-ortopédico, a preocupação do profissional é outra. É uma preocupação com função. Eu quero que aquela articulação
volte a ter movimento, eu quero que aquele músculo se recupere. E aí, o que eu tenho que entender? E ali eu posso passar o álcool? Posso. Se der uma lesão de pele, tá tudo bem, paciência, não era para dar, mas deu. Mas o meu objetivo primário era a função e não a estética, como no caso do taping da estética, tá bom? Então, nada que seja alcoólico e abrasivo deve ser usado no preparo da pele. Então, eu não uso um sabonete com ácido glicólico, eu não uso um esfoliante abrasivo, eu não uso um tônico alcoólico, tá? Exatamente isso, ok? Então eu tenho que higienizar a pele, água e sabão, sabonete líquido neutro, água micelar. Isso faz higiene da pele. O produto pré-taping da nossa linha, que já higieniza e hidrata profundamente para não dar hipercromia. Eu vi que alguém perguntou sobre a clorexidine no centro cirúrgico. Gente, se a clorexidine for não alcoólica, tá tudo bem. Se foi alcoólica ou foi iodado, a gente passa uma compressa com água, um soro, para poder remover os resíduos. Então, antes de eu pensar que é atração, corte, para onde eu ponho, para onde eu não ponho, qual a direção, pensem no quê? No preparo da pele. Bom, eu pus o taping na minha pele. E daí também surgiu a lenda de que, como a cola é uma cola termoativa, ou seja, quanto mais calor ela recebe, mais ela gruda, vamos passar secador de cabelo quente. Qual o problema de passar o secador de cabelo quente? É que esse calor pode promover duas situações. Aquecer demais a cola na camada córnea e esse calor da cola gerar a lesão, gerar uma vesícula ou uma bolha, uma queimadura. O outro problema é que, além disso, eu vou causar uma irritação com o secador, porque aquela cola vai aquecer e ela vai começar a grudar e ela vai começar a mobilizar a pele, porque ela vai retrair. Já botaram um secador de cabelo em cima de um filme de micro-ondas, aquele? Vocês já viram o calor? É o que vai acontecer com a pele que tá ali embaixo, que é mais móvel. E aí o que acontece? O paciente coça, e quando o paciente coça, ele faz mais lesão. E aí aquilo incomoda e o paciente arranca. Quando ele arranca, ele não arranca o extrato córneo que estava se desprendendo da descamação. Ele arranca várias camadas de extrato córneo, fragilizando essa pele. E aí tem a conduta do paciente. Ele faz isso e ele acaba indo para o sol, ou ele vai caminhar, ou ele vai para a piscina, para qualquer lugar. E daí o que acontece se eu tô com uma pele muito afinada, gente? Hipercromia, tá? Nem no frio, porque a paciente não te obedece. E outra coisa, se a tua bandagem está molhada e você vai passar vento frio, ela vai passar muito mais frio do que batendo a toalha e secando a fibra de algodão. O que a gente tem que saber? 75% da superfície da bandagem é coberta pela cola. Então a gente tem 75% de chance de fazer merda, de fazer bobagem. Isso é que a gente tem que pensar, tá? Esse é um outro erro muito importante. E também o erro da retirada do taping, né? De ensinar o paciente a remover. Por quê? Porque dentro do nosso conceito da Elite, eu não removo o taping de outro profissional. Por que eu, da Elis, não removo o taping de outro profissional? Porque eu não sei as condições que aquele profissional pôs o tape. Eu não sei as orientações que aquele profissional deu para o paciente. Se esse paciente está há 5 dias secando com o secador quente, na hora que eu for remover, vai dar BO. A culpa vai ser de quem pôs ou de quem está tirando? Sempre a culpa vai ser de quem está removendo. Então, se a paciente de vocês, ela veio para São Paulo, fez a cirurgia e vai voltar para Pedreira, a profissional tem obrigação ética
de ensinar a paciente a remover o taping que ela colocou. Ou ela que pegue a sua bundinha e venha até pedreira tirar o taping da paciente. Agora, não empurre a responsabilidade da retirada do tape, das lesões que estão ali embaixo, causadas pela colocação que a gente não sabe como foi, porque não fomos nós, para outra profissional. Porque daí é muito fácil a gente ir pro Instagram e falar assim, ó, olha, lesões provocadas pelo taping de outra profissional. Isso não é nada bonito. Ou fibrose causada pelo pós-operatório de outra profissional. Ou a paciente que já passou por outra profissional insatisfeita com o resultado vindo pra gente. Ninguém ganha com isso. Ninguém. Nem a paciente, nem quem está fazendo isso, nem quem fez o primeiro tratamento e a classe toda. Não é nem questão de ética, eu acho. Sabe, é questão de honestidade. Vamos ser honesta, a pessoa que fez o trabalho fez o seu melhor, fez com tudo que ela sabia e que ela conhecia. E entre a paciente sair do meu consultório depois do meu procedimento e voltar para a próxima sessão, existe uma lacuna que a gente não sabe o que ela fez. Então é muito fácil jogar nas costas da profissional, porque essa paciente, quantas vezes vocês já viram as pacientes de vocês que fazem redução de gordura mergulhada atrás de um sundae, ou com um copo de cerveja na piscina com um monte de amendoim, e a culpa é do nosso tratamento que não dá certo. Então, muito cuidado, porque quem trabalhou, muitas vezes trabalhou muito corretamente e a paciente era indisciplinada. E aí chegou naquele resultado ali. E de mais a mais, quando a gente estuda processo de cicatrização, a gente tem que lembrar que esse processo leva até 2 anos para ficar estável. Então, eu sempre digo no curso isso. A paciente sai da nossa mão e vai pra academia fazer crossfitness. Pular naquela barra, rolar aquele pneu de trator batendo na barriga, porque tu fala que ela tá liberada, tá liberada. E aí ela vai, além de fazer o pós-operatório com a gente, ela vai fazer as massagens, as dreno, detox, modeladora da massagem do trator que passa em cima com o rolo do não sei o que. Isso quando ela não fica apanhando com o bambu lá 40 minutos, fazendo lesão em cima de lesão. Então, muito cuidado com esse tipo de comentário. Então, nós não tiramos um taping que nós não ensinamos a cuidar e nós não colocamos. Isso é nós da doutrina Dellett. O resto do pessoal pode fazer o que quiser. Eu não tô aqui para julgar. Eu tô aqui para embasar aquilo que eu faço e por que eu faço desse jeito, tá? Então, o meu argumento é exatamente esse, gente. Eu não sei o que a paciente fez. Eu não sei se ela tá tomando banho de água quente, de canja de galinha véia, que fica lá escaldando embaixo. A gente sabe que chega a final de abril, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a temperatura vai a 0. Ninguém toma banho morno, ninguém toma banho frio, a não ser que seja daquelas doutrinas naturalistas. E aí, se for, não foi fazer cirurgia plástica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com esses pré-julgamentos que a gente faz do outro profissional e o que a gente esquece de ver. Então, esses cuidados com o taping, eles são fundamentais. Então, como é que a gente remove? Depende. Essa é a palavra mágica da estética, tá? Depende, porque depende do que vocês vão fazer depois. Como que é a doutrina de trabalho de vocês depois. A ideia, gente, é essa. É que mesmo que seja uma degustação, mesmo que seja um desafio para mexer com a cabeça de vocês, tá? Ele tem que vir com conteúdo. Se eu não entender de pele, se eu não revisar os meus conceitos de pele, se eu não revisar os meus conceitos de cuidados de pele, eu nunca vou conseguir ser uma boa profissional. E aí eu tenho que pensar que a pele íntegra já é um problema, é uma questão com o taping. Imagina a pele que sofreu o processo cirúrgico, que vem junto com um processo de infiltração ali no ato da cirurgia, que vem junto com um processo anestésico. Como que tá essa pele?
Então eu tenho que levar em consideração a pele da minha cliente. Por isso que se eu consigo conversar com a cliente antes da cirurgia, a ideia é essa. É a gente começar a ser consciente. Se nós estamos trabalhando com estética e não interessa para mim a formação de vocês, vocês têm que entender que o objeto central de vocês é a pele. Depois desse domínio importante da pele para a colocação do taping, aí vem as outras coisas. As outras coisas são os outros conhecimentos, né? Então, qual o foco do meu taping? Se eu quero diminuir uma dor, se eu quero fazer drenagem, o que eu quero fazer com esse taping? E aí, tudo que eu preciso saber de anatomia e fisiologia desse assunto que eu quero tratar. Porque eu não posso tratar alguma coisa que eu não conheço. Se eu quero tratar alguma coisa, eu tenho que conhecer. Cabeça tem que estar cheia de conhecimento e conteúdo para eu fazer uma intervenção ali. E aí, depois disso, eu tenho que conhecer o taping. Qual o parâmetro? O taping é como uma rádio, o taping é como um eletroestimulador, o taping é como um ultrassom. Eu tenho parâmetros, ele é contínuo, ele é pulsado, quantos watts por centímetro quadrado? A rádio é muito calor, pouco calor, capacitiva, resistiva, monopolar, bipolar. A eletroestimulação vai ser onda quadrada, onda sinoidal, qual o tempo de contração, qual o tempo de repouso, qual a rampa de contração, qual a rampa de relaxamento. O taping é exatamente igual. Então, o que nós temos que entender? Taping é uma ferramenta, mais uma que a estética ganhou. Eu tenho que dominar essa ferramenta. Se eu fizer ultrassom errado, vai funcionar? Não, né? Aquele ultrassom que passa assim, ó. Parece que tá mexendo panela de brigadeiro. Vocês já viram isso? A que faz brigadeiro na paciente. Pega o manípulo e fica assim. Tem a que passa roupa também na paciente, né? Se eu passar errado, vai funcionar? Não. Se eu passar o meu ultrassom errado, minha radiofrequência errada, vai funcionar? Se eu pegar uma eletroestimulação de um paciente que tem um panículo adiposo desse tamanho assim, ó, tá? Tipo tem aquela barriguinha amiga da Samanta, sabe? A Samanta de gordura que habita aqui em mim. Eu tenho um panículo de adiposo desse tamanho. O que eu quero fazer em definição muscular nessa pessoa, nesse ser? O que vai acontecer? Eu não vou ter resultados. Por quê? Porque eu botei uma dose abaixo ou eu não tô fazendo a propagação de uma onda como eu deveria. E o taping vai ser a mesma coisa. Então é isso que é o taping consciente, é isso que é o delete. A gente saber o que tá fazendo, por que tá fazendo, quando tá fazendo, quanto tá fazendo, como tá fazendo e quando a gente não fazer. Porque a gente tem visto na prática clínica, com os profissionais que criaram novas técnicas cirúrgicas, que estão se propagando no mundo inteiro, que tem taping que a gente não deve pôr. Porque eles podem causar muito mais problema do que solução. E a gente também tem visto pelas medições, que é uma área que eu me dedico muito, que muito taping não faz o que as pessoas estão dizendo que ele está fazendo.